Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 18 de novembro, Ibovespa apresentando nesse momento uma estabilidade, mais 0,24%, ainda está para entrar no leilão aqui de fechamento, está próximo de entrar no leilão de fechamento. Na semana o Ibov apresenta uma alta de 1,24%, uma semana que eu considero mais corretiva em relação às duas semanas anteriores que foram semanas de queda, trazendo a possibilidade até de ter uma semana mais para baixo na próxima semana, tendo como suporte principal a região de 57.000 a 56.459. No meu modo de ver, a tendência aqui segue de baixa no gráfico diário, depois de mais essa semana, segue de baixa no curto prazo, e essa correção aqui nesse momento ela é mais fraca do que foi esse movimento de baixa. Logo, segue ainda com expectativa maior desse fundo aqui anterior ser testado. Ele pode ser testado aqui num movimento único para baixo, eu viria até com um menos provável direto para baixo, mas não descarto essa possibilidade, visto a força que foi o movimento anterior. Mas em termos de relação risco-ganho, seria mais interessante até o Ibov ter mais alguns pregões aqui, seja de forma lateral ou tentando subir de maneira mais fraca, para se buscar uma venda até mais interessante mais para frente em diversos ativos, a venda a favor da tendência. Se vier aqui para baixo, tendo aqui a vinda aqui para baixo, eu não vejo um deslanchar muito grande para baixo da mínima desse fundo num primeiro momento. Ou seja, pode testar, por exemplo, uma região de 57.600, uma região que eu vejo um suporte um pouco mais relevante, e voltar aqui a ter uma movimentação para cima. Fato que não dá para descartar uma ou outra venda neste momento, tentando aí ver se o mercado for direto, estaríamos dentro de alguma venda, vou comentar mais para frente. Mas o fato principal é que não seria algo estranho se o Ibovespa tivesse aqui uma nova movimentação para cima, corrigindo um pouco mais essa forte movimentação de baixa. Só descaracterizaria para mim, começaria a apresentar fraqueza na sua atual tendência de baixa, de curto prazo, se começar a vir muito aqui para cima dessa região de 61.500 e permanecer acima desse patamar. Vindo para cima de 61.500, inclusive superaria a máxima desta semana aqui, um candle mais de indefinição. No mini índice, e essa semana inclusive tende a representar a dificuldade de maneira geral em termos operacionais, até mesmo na parte na parte de day trade, inclusive no swing trade, porque para swing trade o ideal seria operação a favor da tendência, porque contra a tendência, a operação de compra era um movimento de correção, não dá para se esperar muita coisa desse movimento de correção, é o que está acontecendo aqui, um movimento mais travado, e isso se refletiu bem nos futuros. Comentar aqui primeiramente uma operação que eu recomendei hoje nos futuros, uma dificuldade que eu tive bem grande, principalmente nesta semana, depois principalmente do retorno do feriado, em encaixar entradas que atendesse a minha metodologia de maneira mais clara. A que mais ficou interessante no meu modo de ver foi essa, depois dessa queda aqui, gerou esse movimento de correção, corrigindo boa parte desse movimento de baixa, de maneira mais fraca. Recomendei venda nessa perda de mínima, essa venda foi executada, veio aqui já montar esse candle aqui para cima, superou essa máxima. Quando esse candle está próximo de fechar, eu já menciono que eu posso encerrar a posição antes do stop que foi estabelecido, que foi aqui na máxima desse candle, e quando fecha aqui nesse nível, que no gráfico de menor periodicidade estava revertendo a formação de um topo no gráfico de 2 ou de 5 minutos, eu optei por encerrar essa posição logo na sequência, com uma perda de 0,21% na operação, e no capital total isso representou uma perda de 0,14%. Enfim, uma semana que veio uma grande dificuldade para a minha metodologia em relação a encaixar operações que atendessem aí aos meus critérios e com a melhor relação risco-ganho. E isso já faz sentido dentro do que já foi comentado em cima do Ibovespa. Como está dentro de um movimento de correção, de toda uma forte queda, esse movimento de correção tende a ser de forma quebrada. Já falando correção, não dá para se esperar muita coisa quando você está operando contra a tendência, então a tendência do G60 fica mais quebrada e consequentemente dificulta até a questão do day trade. E como está começando a cair antes do que eu gostaria em termos de o que seria mais interessante e faria mais sentido para ter uma melhor relação risco-ganho, também dificulta de ter um movimento mais forte para baixo direto. Mas seguiremos dessa forma, acompanhando de maneira forte aí os mercados, principalmente para day trade em mini índice e mini dólar, que vou comentar aqui agora o mini dólar, destacando um pouco mais aqui o gráfico diário. O pregão de hoje superou a máxima do pregão anterior, mas já veio direto para baixo, já vindo a perder na mínima do pregão anterior. Então o mini dólar, eu vejo isso aqui como algo significativo? Não vejo com muita relevância esse candle forte para baixo. Ele pode trazer mais algumas
mais 1 a 2 pregões aqui para baixo, por exemplo, mas ainda está dentro de uma tendência de alta, logo não dá para se esperar muito do movimento de baixa. Inclusive, tudo isso aqui que está acontecendo nessa semana é um movimento de baixa, é uma correção da forte tendência de alta que está aqui no gráfico diário nesse momento. Semana, nesse momento, para o mini dólar na faixa de 0,41% de perda, ou seja, de queda muito leve. Então, dentro do que está acontecendo aqui, ainda ficaria atento ali na próxima semana para possível reação que pode acontecer, formação de fundo, que pode trazer operações de compra aí com a melhor relação risco-ganho. Logicamente, não descartarei possibilidade de venda aí a partir do próximo pregão, dependendo do que acontecer contra, ou seja, o movimento contra esse candle aqui de baixo seria uma das alternativas de se buscar operação na ponta vendedora. Então, dentro do que eu mencionei, segue um movimento corretivo, não dá para se esperar muito dele para baixo no primeiro momento, até o que foi apresentado aqui, mais quebrado esse movimento, e a expectativa maior de ter uma formação de fundo ascendente no mini dólar e ter uma nova movimentação para cima. Na sequência temos para comentar aqui, lembrando que hoje eu não cheguei a recomendar operações no mini dólar. PETR4, gráfico diário da Petro, alta de 2,24%, aqui próximo aí de entrar no leilão de fechamento, fez um forte candle para baixo, eu não recomendei venda ainda, aguardando, como eu já disse, algo mais aqui, o mercado pode até vir direto aqui para baixo, mas eu aguardando uma melhor relação risco-ganho, e, ou seja, se vier aqui para baixo direto, nesse momento, olhando para o gráfico, me parece menos provável a perda dessa mínima aqui desse fundo anterior, direto. Por esse motivo, seria mais interessante acontecer o que eu mencionei em relação ao Ibovespa, ou tentar uma relação risco-ganho diferente aqui, buscar uma operação através de um gráfico de menor periodicidade. Um gráfico, por exemplo, de 60 minutos, uma formação de topo ali descendente que possa vir a acontecer na próxima semana. Olhando aqui o G60, algo nesse sentido que eu estou comentando. Tenta aqui subir, gera um topo abaixo desse nível, um topo, uma sinalização de topo mais relevante, seria uma das alternativas de se buscar uma venda com stop mais curto. É isso que eu até fiz em cima da Itube 4, que eu vou mencionar daqui a pouco. Na Vale 5, pregão aí apresentando uma reação, algo que vai ficar semelhante aqui a uma formação, podemos dizer já de um doji, mas uma formação um pouco mais parecida com de um martelo, e essa formação de um martelo, um hammer, seria para gerar um fundo aqui ascendente no gráfico diário da Vale 5. É uma operação um pouco mais arriscada, mais ainda a favor da tendência, mais arriscada no sentido de relação risco-ganho. Me parece menos provável ter um movimento da Vale para vir romper aqui essa máxima. Tá mais, no meu modo de ver, está mais provável ter uma movimentação de topo descendente aqui no gráfico diário da Vale 5, mas teria que buscar uma operação aí dentro do que eu mencionei. Me interessaria mais buscar uma operação pelo gráfico 60 minutos através de um fundo ascendente, ou seja, gera aqui um movimento mais forte para cima e o próximo fundo ascendente é o que mais me chamaria atenção para uma possível compra de curtíssimo prazo em cima da Vale 5. Na semana, Vale apresentando queda de 5,68%. Se olharmos o gráfico semanal, movimento forte para cima, aqui teve um movimento forte para cima, correção, e é isso que pode acontecer aqui agora, uma correção desse forte movimento de subida na Vale 5. Faria bastante sentido esse movimento corretivo. Depois disso, temos aqui para falar de outros papéis. Olhando primeiramente aqui em Itube 4, recomendei venda na Itube 4, aqui pelo G60, quando ela perdeu a mínima desse candle, na perda da mínima desse candle, aqui nos R$ 35,46. Então, colocando aqui os valores certinho dessa operação, R$ 35,46, com stop em 37,02, risco de 4,4% e objetivo em 32,34. Mas é uma operação que eu vou ter uma condução logicamente mais apertada. Se o ativo demonstrar muita força aqui para cima para romper esses dois topos do G60, provavelmente eu vou encerrar essa posição aí ele com stop mais curto, ou seja, eu estou trabalhando com stop mais curto. Mas também, se ela resolver andar aqui para baixo e ir aqui direto para baixo, ficaria atento aqui nessa região de fundo anterior para um possível encerramento dessa posição. Posso encerrar, logicamente, antes do objetivo que foi traçado. Então, é um ativo que eu vou ficar bem atento aí a partir da próxima semana. O que seria interessante é isso que ela está fazendo de maneira fraca. Abre a próxima semana já caindo, já montando aqui um topo descendente e perdendo essa região aqui. Isso traria uma perspectiva maior de ter um movimento realmente para se buscar essa região de fundo anterior, onde vai ter suporte primeiramente na faixa dos 34,44 e depois em 33,91. Mais abaixo disso, região mais importante de suporte para Itube 4 na faixa dos 33,50. Seguindo, CROT 3. CROT 3, cheguei a recomendar a venda na CROT 3. Dentro do que ela
do que ela fez, esse ativo já teve mais pregões para cima, ou seja, uma correção um pouco mais definida. Mesmo assim, eu ainda optei por aguardar o ativo abrir, veio aqui para cima, rápido, voltou para baixo, recomendei a venda e fiquei aguardando o recuo e avaliando o recuo desse ativo. Como o recuo se apresentou de maneira muito fraca, eu optei por abrir já a venda, na perda, justamente na região de perda de mínima aqui dos R$ 14,20, da mínima do pregão anterior. Então, entrada ali na faixa dos 14,19, com stop em R$ 15. Esse stop é um stop de 5,71%, os ativos com uma volatilidade muito grande nesse momento, por isso que o stop é maior. Stop maior, menos capital para se usar na operação. E objetivo na faixa dos R$ 12,57. Nesse momento, o ativo apresenta uma queda de 1,76%. Também ficarei atento pelo gráfico 60 minutos. Ou seja, o ativo está gerando aqui uma sinalização até de perda de suporte nessa última hora de pregão. Se abre o próximo pregão já rompendo aqui para cima, traz a possibilidade de se ter uma correção um pouco aqui, ou seja, gera aqui um movimento para cima, uma correção chamada em ABC. Vem aqui para baixo fazendo um AB e pode fazer um AC, não necessariamente para romper aqui em cima e depois gerar um movimento para baixo. Então seria uma das alternativas e eu podendo encerrar essa posição até um pouco antes, caso apresente ali alguma sinalização mais relevante para cima. Seguindo o PK4, espero que não apresente, espero que ela continue essa queda e venha aqui para testar essa região de fundo anterior, que é uma região bem importante de suporte nesse ativo, localizada aqui por volta dos R$ 13,73 e depois em R$ 13,58 até R$ 13,53. PK4, nesse sentido de ter correção diferenciada, eu observo a PK4, um movimento muito forte para baixo, perdendo vários fundos anteriores, ou seja, a tendência de alta já está em tendência de baixa, porque até montou aqui um topo duplo, já veio embaixo, já gerou a projeção desse topo duplo aqui para baixo, e agora nesse momento passa por uma correção desse movimento de baixa. Então esse ativo gerando aqui algo para cima de maneira mais fraca, ainda ficaria atento para a próxima semana, mesmo que a próxima semana seja enrolada, e lembrando, a próxima semana vai ser, o mês já é uma semana que a primeira semana teve feriado, no dia 2 de novembro, a segunda semana foi uma semana do Trump, que uma volatilidade muito grande, a terceira semana, que é esta, feriado do dia 15, uma semana quebrada, e a próxima semana, Estados Unidos também vai ter um feriado mais importante dos Estados Unidos, na quinta-feira, Thanksgiving, e depois ainda tem na sexta-feira um pregão quebrado na sexta-feira, um pregão só pela metade, e isso traz um menor giro financeiro aqui para a gente, ou seja, tende também a ter uma semana um pouco mais quebrada aqui, um reflexo de uma semana um pouco mais quebrada aqui para a gente, ou seja, um mês de novembro bem atípico neste ano. Na sequência temos aqui então, para só comentar que se essa semana for uma semana enrolada aqui para cima, mais interessante ficaria ainda no meu modo de ver, para se buscar a operação na ponta vendedora, ou seja, vai fazendo uma correção, um movimento muito fraco em relação ao movimento de baixo, e isso traria uma chance de ter aqui um movimento novamente para baixo, até mesmo com a perda mais relevante desse suporte, que pode trazer o ativo para se buscar suportes aqui mais baixos, mais por volta dos R$ 50. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like aí na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.